Olá, amigo. Bom, eu vou gravar o FAQ 136 daqui a pouco, mas vamos bater um papo aqui sobre essa visita que eu fiz à CAE, que eu recebi alguns e-mails, algumas pessoas curiosas, e aí, que foi que você sentiu, tal, porque há muita, assim, nesse meio, né, ficou muita, digamos assim, ainda mais por causa do meio espírita e tal, muita dificuldade com as aceitações das ideias do Val, da forma como ele propôs tudo, como ele fez uma coisa muito acadêmica, muito científica mesmo, e que desvincula muito do misticismo, da espiritualidade como um todo, criou muita... Então eles queriam saber a minha opinião sincera, né, do que eu senti, ó. Eu fui ao CIAEC, rodei, assisti uma tertúlia, né, falando sobre fraude. Ó, eu acho o projeto fantástico. Eu sempre achei, desde a época que eu era inversor do IPC, que havia umas trocas desnecessárias. Eu acho que nós vivemos uma época, no ano de 2000 para cá, principalmente, vinha antes, mas de mudança de colocação. Nós não podemos mais falar, ainda mais agora, no ano de 2012, já quase 2013, a quantidade de informação que nós temos adiante, por exemplo, você vai fazer numa faculdade, já é muita informação. Você vai na internet, é cheio de informação. Você vai ligar um aparelho televisor, é cheio de informação. A consciência tem condições de fazer isso tudo. O que eu quero falar é que a comunicação ela precisa ser a mais simples e a compreensível, né? A simples. E isso é uma coisa que você sente, a única dificuldade que você sente lá é a forma da abordagem. Com isso, ali, por exemplo, as tertúlias é um projeto. Imagine, a melhor hora da tertúlia, quando o assunto não é tão bom, é quando o Valdo começa a responder as questões, ou quando há um debate mais alegre sobre o assunto. Mas quando começa a entrar muito no meio acadêmico, no meio mais científico, a coisa acaba ficando... A proposta é simples, é um curso longo, onde ali são debatidos com várias pessoas que criam que estudam, que escrevem alguns verbetes, e ali é feito, de temas atuais ou não, uma compreensão sobre aquilo. Só que a concepção que as pessoas têm de espiritualidade é diferente. É uma coisa que leva mais, por exemplo, eles não ouvem música lá, né? Tem muita coisa que eu achei curiosa. Por exemplo, o Valdo, ele tem coisas pessoais, são coisas dele. Coisas que são parte da... Não tem a ver... Eu nunca vi ninguém focado que nem aquele cara. É impressionante. Eu sou impressionado com o Valdo. Que escreve, que se dedica, que vai a fundo. Perfeito. Podia ser um pouco mais simples. Não simples, mas falar mais entendível. Sim, mas, pô, quem é que é perfeito, né? Mas as pessoas meio que começam a criar, por exemplo, eu vi, o Valdo estava vestido de branco, com um casaquinho branco, de sapato branco, talvez até de cueca branca, sem problema, é o jeito dele. Tem uma explicação, deve ter um processo energético, rebate mais energia, sei lá, né, vai aparecer no vídeo, sei que ele fica de branco normalmente. Aí usa um chapéuzinho também, né, um chapéu aqui, aqueles tipos de branco também, mesmo lá dentro, até porque é careca, né? Ele é bem careca, aí para esconder a careca lá, ele bota um chapéu. Aí você anda pelo CAEC, eu me pergunto por quê. Mas não é porque é religião, mas pessoas iguais ao Valdo. De casaquinho branco, de sapato branco, de calça branca, de chapéu igual ao do Valdo. Andando pelo CAEC, tudo igual. Claro que você aí pode ser um uniforme de colaborador. Mas, pô, se a gente está se libertando das muletas que eles tantos falam, eles falam que a música é do subcérebro abdominal, que não deve se ouvir música, tá? O Valdo falou isso algumas vezes. Enfim. Opinião pessoal, não me atinge nada, né? Atinge algumas pessoas que se sentem mais ofendidas, mas é só a opinião dele. Aí você começa a ver as pessoas fazendo coisas parecidas, sabe? Agora, fui super bem tratado, eu fui lá na cicloteca, lá visitei a biblioteca dele lá, as pessoas super educadas, trabalhando lá, catalogando revistas, jornais. Eu não pude fazer um experimento no laboratório por causa da correria do congresso lá,
os dias que eu podia, de manhã não tinha evento, então eu visitava uma catarata, visitava um templo budista nos dias de manhã, e à tarde ficava no congresso, né? Mas assim, ficou a impressão de um lugar muito bom e que pecou nesse, podia ter sido melhor, mas, né, podia estar lotado aquilo ali, mas a proposta talvez não seja para encher de gente, porque se for popularizar, a proposta seja seletiva mesmo, elitizada. Por exemplo, lá para você participar como colaborador, você vai encontrar ali médicos. E quando as pessoas falam, elas falam assim, ó, eu sei que não é uma questão de ego, mas você percebe algumas vaidades, às vezes, algumas coisas desnecessárias. É como se fosse o seguinte, todo cara que ia falar no microfone, falava assim, eu tô falando numa boa, coisas boas e umas coisas que eu enxerguei. Não é para ofender ninguém não, mas são coisas que pediram opinião. Eu sou tal, eu sou formado em tal coisa, com pós-graduação, MBA, não sei aonde, com curso em pós-graduação. Aí ele começa a falar. Então, assim, é o seguinte, ó, é como se fosse a matéria, sabe? Eu tenho gabarito para falar nessa vida, né? Você escreveu quantos livros? Eles falam disso lá. Não, eu não escrevi um livro. Quer dizer, você, né, por enquanto, sua vida... ou o seu status, ou o que você... Então, assim, havia, assim, uma puxada meio para esse lado, assim, né? Você percebia. Eu fiquei só assistindo lá. Eu ia falar que eu não sou projetor astral músico e baiano. Eu ia falar, na lista de sistema, quase formado, mas, pô, tá... Cara, faltou muito pouco para fazer isso. Eu sou projetor astral baiano, enquanto os caras... E estudo um pouquinho de projeção, sabe? Descansar do corpo, assim. Pra ver o que acontecia, né? Eu ia falar isso rindo, porque a ideia era, né? E nas vidas passadas, provavelmente coisa boa não fui, mas vamos lá. Então essa foi a sensação que eu tive do CAEC, assim. O lugar é fantástico. Vá visitar. Vale a pena. Eu fui falar com o Valdo, comprei o Projeciologia, né? O Valdo já ouviu falar algumas vezes do trabalho da gente, mas enfim, eu não falei que era Saulo, também grandes merda, né? Aí eu entreguei o livro pra ele, assim que a gente chegou, sentei ali na frente, né? Ele tava lá, só tava ele na sala, só tava a gente, chegamos bem cedo, umas 11h30, aí ele tava sentado, aí ele levantou a cabeça e falou assim, oi, tudo bom? Falou com a gente, aí pouco tempo depois eu falei, Valdo, posso falar contigo? Aí eu fui até ele, falei mais ou menos assim, Valdo, eu faço um pequeno trabalho de divulgação em cima da espiritualidade, projeção também. E estou aqui adquirindo esse livro de novo, eu já tenho ele já. Aí eu dei a ele, apertou minha mão assim, rapidamente. Abriu o livro, escreveu de letra de forma bem simples. Valdo Vieira. Entregou o livro para mim e falou, aproveite. E acabou a conversa com o Valdo aí. Foi assim. Então, quando você for por lá falar com o Valdo, não espere assim. Ele é super centrado, é o jeito dele, é um cara simples, apesar de tudo. Você vai na casa dele, é super simples. Ele é muito ligado às ideias da consciência. Então, você tem, assim, a proposta que ele fez, no fim das contas, ele não está aí para agradar. Talvez ele esteja fazendo essa parte seletiva, porque amanhã nós vamos ter mais pessoas ligadas a essa coisa da consciência. Eu só acho, de tudo que o Valdo fez, que poderia ser mais simples. Mas como a proposta é científica, né, quando eu falo mais simples, não é que seja difícil, é os trocadilhos, né, porque se fala não são neologismos, coisas novas, de repente, são trocadilhos, então são palavras que facilitam a compreensão e algumas facilitam a compreensão, como são 2, 3 nomes, trinômios, né, juntos, ou só trocam. Em vez de falar espírito ou pessoa encarnada, eles falam com sim. Em vez de falar com pessoas consciex, proex, programação existencial. Então, há algumas coisas que para você entender a conscienciologia, você tem que passar uns 2 meses lá, só para começar a entrar, mas porque assim, como se vocês estão num pique. Para você chegar no pique dele, você tem que dar uns 2 meses de estudo, com calma, né, no mínimo, só para compreender o que eles estão falando, porque senão você fica boiando lá. E olha que eu fui do IPC há muitos anos e tem muitos termos novos. Então eu também fico boiando às vezes, aí muitas vezes eles falavam umas coisas, eu pegava ali o Projeciologia, estava ali, olhava qual era o que tinha falado. Então há sim uma dificuldade nesse aspecto, mas
Eu acho que se o IPE dá vontade de fazer um GVA, assim, sabe? Simples, que faça experimentos simples, mas mas é a velha história, a gente não, para simplificar, porque eu acho fantástico o que eles estão fazendo. Eu acho bonito até. Né? Só faltam alguns detalhezinhos assim, isso é minha opinião. Não quer dizer que vale de nada nesse ponto para ele. Nem vai valer, na verdade. Mas eu acho que podia ter direcionado nesse ponto, mas que vai fazer o quê? A pesquisa é essa. E, infelizmente, a pesquisa naturalmente faz uma seleção. Você tem que ter estudado, para ter estudado nesse ponto, você tem que ser mais ou menos... Os cursos não são baratos, os laboratórios são até baratos. Os laboratórios custam... É por crédito. Se você quiser alugar um lugar ali para fazer, tem que alugar, tem que comprar crédito lá na frente, custa R$7 um crédito. R$7. R$14 2 créditos. Para você fazer um laboratório de 3 horas e meia, lá de técnica projetiva, você vai gastar uns 20 e poucos reais, R$21, eu acho. São 3 créditos, se eu não me engano, 3 créditos e meio. Sei não. Se você fazer um laboratório de 3 horas de técnica, você vai gastar uns 20 e poucos reais. Não é tão caro. Ou de retrocognição, de seja o que for, de dupla evolutiva, de ProEx, de TENEPS. Então você pode ir ali fazer retrocognição. Aí você pode fazer alguns experimentos lá que nesse ponto valem a pena. Mas é a velha história. Parece liberto, muitas vezes parece uma religião. Porque eles seguem os mesmos planos, os mesmos cronogramas. É uma organização, digamos assim, né? Mas é isso. Eu vou agora para o FAQ 1.3E. Eu fiz alguns comentários sobre o CAEC, sobre a minha ida lá. Eu passei uma vida inteira, desde novinho, ouvindo falar dali, ouvindo falar daquilo. Eu nunca tinha estado daquele jeito, assim, Então foi legal, foi uma experiência para mim, assim, muito forte. E um lugar na Terra que estuda projeção, para mim, me sinto em casa, sabe? Eu só direcionaria melhor nesses pontos. Se eu dar vontade de fazer uma revolução lá dentro, vamos botar para fora. Então não dá. Então eu passo, aprendo, respeito, vamos embora, né? E tento passar o melhor adiante, da melhor forma possível, até porque também perto daqueles cara que tá lá, aquele barbudão, o Papai Noel lá, o Valdo Vieira, que muito tenho respeito, brinco, somos crianças, eu me sinto em criança, né? Vamos lá pro FAQ, valeu? São os comentários sobre o CEEC aí. Espero que não tenha ofendido, a ideia não foi essa, é só uma troca de informação. Vá visitar, que vale a pena, e vá no templo budista também. É diferente, você vai lá, você percebe coisas diferentes, mas você tira o melhor daqui, o melhor dali e tal, e vamos aprendendo. A consciência da gente é livre, é só querer. O difícil é se manter liberto desse ponto, né? Sem se conflitar com as coisas que são mesmo, que a gente discorda. Não dá para falar que concorda com tudo. Né? A não sei que você seja... Não, eu concordo, não. Você tem criticidade, a criticidade equilibrada. Não pica porrada em ninguém, mas você fala, não, legal. Não, desnecessário. Mas tudo bem, vamos decodificar, é o que eu faço. Eu pego a informação lá, opa, isso que mega trafogo, isso atrapalha. Não, traz para cá, simplifica e passa adiante. Que dá para falar que os caras têm uma base boa nesse ponto, dá. Né? Valeu, um abraço aí.